Eu já ouvi de muita gente a seguinte frase: eu fui para a igreja e as coisas se tornaram piores para mim. Por quê? Algumas pessoas, depois de assumirem um compromisso, recebendo Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, começam a enfrentar certas situações que parece que a vida começou a andar para trás. Começam a perder coisas que sempre julgaram preciosas, às vezes um emprego, às vezes relacionamentos, às vezes alguém muito querido, e começam a entender que não foi uma boa coisa terem assumido um compromisso com o Senhor e a igreja. E como tudo aquilo que a gente faz, via de regra, a gente se volta para aquilo que a gente pode expressar com os 5 sentidos, como ninguém vê Deus por Ele ser um Espírito, mas a igreja vê. Então o que se diz é: depois que eu fui para a igreja, as coisas passaram a dar errado na minha vida. Eu não sei, eu vou fazer uma pergunta aqui, não estava pensando nisso não, mas agora eu vou fazer. Alguém aqui, além de mim, já teve essa sensação algum dia? Pode levantar seu braço e dizer: aconteceu comigo? Puxa, mais do que eu pensei. Talvez esteja sendo assim agora na sua vida. Quem já não teve esse pensamento em algum momento no começo da sua caminhada com Cristo, é porque vivenciou uma outra realidade diferente, mas há muitos que têm experimentado isso, muitos, vimos aqui. Mas por que isso acontece? Eu quero apresentar algumas coisas a você que provavelmente você nunca foi orientado a respeito, porque aquilo que via de regra a gente ouve pregadores falando é: vem para Jesus e pare de sofrer. Vem para Jesus, seus problemas acabarão. Vem para Jesus e as coisas vão melhorar na sua vida. Faz parecer, né, aquela coisa do passe de mágica. Sim, salabim, vai ficar tudo bem assim. Mas isso não é verdade. Houve uma determinada igreja que hoje em dia diz que já não é mais igreja, né? Deixou de se chamar igreja, e isso é algo interessante, porque é absolutamente inadmissível, à luz da palavra de Deus, que um grupo se reúna em nome de Jesus e não seja igreja. Jesus não criou clube, não criou associação. Jesus estabeleceu igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foi ele quem disse a Pedro: assim como você é Pedro, essa afirmação que você fez de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E uma coisa importante saber a respeito da igreja, da vida cristã, é que a igreja é composta por pessoas que receberam Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, fizeram uma aliança com Ele. E quando alguém fez isto, esse alguém, longe de ter a sua vida transformada a partir dali para só vitória, muitas vezes começa com só batalha, só dificuldade, só problema. Eu conheci pessoas que eram profissionais liberais, empresários, que depois que firmaram uma aliança com Cristo, naquela semana, cliente os deixou. O cliente foi embora. Mas espera aí, mas por que você está indo embora? Não, acabou o tempo. Obrigado pelo tempo que você nos serviu. So long, bye bye, very well. Puxa vida. Eu entendi que recebendo Jesus como único eterno suficiente Salvador era a melhor coisa que eu poderia fazer para a minha vida, e agora as coisas começam a dar errado.
quero apresentar a você algumas coisas que provavelmente você nunca foi orientado do porquê que isso acontece. Porque isso acontece. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Aflição é um negócio chato, né? Aflição é um negócio que ninguém gostaria de passar, ninguém gostaria de viver, eu não. Mas Jesus disse que haverá aflições. Então a primeira coisa que eu quero explicar a você é por que isso acontece. É que separado de Deus pelo pecado, o homem estava escravo do diabo, mas quando esse homem se converteu a Cristo, passou a ser alvo da investida do inimigo, porque se tornou discípulo de Cristo, filho de Deus, servo de Jesus Cristo, portanto, um inimigo de Satanás. Antes era alguém que era, sem saber, servo dos propósitos de Satanás, conduzido pelas influências espirituais malignas. Daí a ter feito coisas que desonravam a Deus, desonravam o seu próprio corpo, desonravam as pessoas, desonravam o seu próximo. Mas agora, tendo recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, diz a palavra do Senhor: a estes é dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Deixou de ser um mero mortal para ser um filho de Deus. Seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Está com a salvação assegurada, garantida. Morre agora ou daqui a 100 anos, vai para o céu. Mas continua vivendo nessa terra. E enquanto vivendo aqui, passou a ser um inimigo do diabo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: pois ele... Diga ele, Jesus, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Deus nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O diabo não pode mais lançar essa alma no inferno. Ele perdeu. Quem é que gosta de perder? Romanos capítulo 6, versículo 17 a 22, diz-nos: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e seu fim é vida eterna. Por isto, Satanás fará tudo para perseguir o crente. Aquele que antes estava perdido e se converteu a Jesus, se tornou, portanto, um perigo para Satanás, porque agora é um promotor da paz, do amor entre o homem e Deus e entre os próprios homens. Antes era alguém rancoroso, bateu, levou. Agora é alguém que está comprometido em desenvolver o fruto do Espírito, longanimidade, temperança, domínio próprio. Bateu, a vontade é dar com mais força. Fruto do Espírito, fruto do Espírito, fruto do Espírito. Agora é um promotor da paz.
Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Antes aquele era perdido, condenado ao inferno, obediente aos impulsos da carne e à influência dos maus espíritos, para fazer o mal, para retornar o mal. Agora, não. Agora, porque recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, aprende que a existência, a razão para a sua existência, é dar prazer ao coração de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo, olhando para aquele que fez a maldade, como um miserável, condenado para o inferno, e nem sabe disso. Ele não sabe disso. Você deve saber disso, que pela lei, existem algumas pessoas que, embora cometam crimes, elas são inimputáveis. Cadê a nossa advogada? Está aqui presente, doutora Rose? Não? São considerados inimputáveis. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que tenha um elemento do cérebro chamado amígdala, com um determinado defeito, que pode ser provocado por traumatismos sofridos, por exemplo, ela pode em algum momento, alguém que nunca fez nada de mal, de repente, ela pode realizar algo, inclusive tirando a vida de outra pessoa. E então ela é presa e ela vai para juízo. Quando chega no juízo, o advogado de defesa solicita uma análise clínica por um psiquiatra e por um neurologista. E aí, diante dos exames realizados, descobre-se, detecta-se que aquela pessoa, ela tem um problema grave no cérebro, que provoca reações das quais ela não tem domínio. E às vezes a gente encontra na justiça, em vez do juiz bater o martelo e mandar o camarada para a cadeia, manda ele para um tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque ele não pode ser culpado por aquela ação que ele não cometeu consciente, racionalmente. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Agora, quando eu recebo Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, eu sou ensinado, eu sou instruído de que aquela pessoa que comete aquele mal, que cometeu aquele pecado, conscientemente, não é por causa daquele problema de malformação do cérebro, não. Aquela pessoa, ela não tem conhecimento e consciência da verdade. É o chamado, ela dá o que ela tem. E o que ela tem? O que ela recebeu. E o que ela recebeu? O mal. Por isso a palavra de Deus diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. A palavra do Senhor diz assim para os crentes: ame o teu inimigo. E o inimigo aqui não é o diabo, nem são os demônios, é um outro semelhante, uma outra pessoa. Por isso a palavra de Deus diz: farte-se da afronta. Por isso a palavra de Deus diz: se te derem no rosto de um lado, ofereça ao outro. Não é abusadamente pegar e dizer assim: já bateu nesse? Bate também nesse. Não é isso. Significa esteja pronto, disposto a sofrer de novo por amor àquela pessoa, porque ela precisa da salvação. O Senhor está dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Satanás diz: vai lá e quebra a perna dele.
Satanás diz: vá lá e invade a Ucrânia. Satanás diz: vá lá e fura o pneu do carro daquele teu vizinho que botou o lixo na tua porta. Mas agora eu sou um cristão, agora eu sou um crente, agora eu sou um filho de Deus, agora eu sou filho do Deus que é amor. Se Deus é amor e eu sou filho dele, como é que eu devo agir? Com amor. Aí vem Jesus e diz assim: vocês precisam a partir de agora ser pacificadores. Eu te pergunto, você consegue ver um demônio, você consegue ver Satanás promovendo a paz? Não, né? Mas aqueles que são filhos de Deus são chamados para serem o quê? Promotores da paz. Não, eu sei. Você conhece alguns que são crentes, estão vestidos de crentes, mas são promotores do diabo. Que é gente rancorosa, gente que devolve o mal com o mal, gente que tem palavrão na boca, gente que não faz diferença nenhuma das pessoas que estão no mundo que não tem Jesus. Mas essas pessoas não são os crentes, porque aquele que nasceu de novo, diz a palavra do Senhor, é nova criatura, assumiu que as coisas velhas agora devem ficar onde? No passado, e tudo agora se tornar o quê? Novo. Antes, jogando a pelada, tomava a pernada, ficava esperando para ter a próxima oportunidade de divisão da bola com o cara. Ele ia ficar com a perna dele estourada. Agora, o camarada está nervoso, está exaltado, ele me deu uma entrada que me machucou, o sangue esquenta, eu olho para ele, eu começo a ver ele todo moidinho. Aí eu digo assim: mas eu sou de Jesus, aleluia. Todo pensamento mau não vem de mim, não vem de Deus, vem do diabo. Aí, coloca outro no meu lugar aí que machucou aqui, não dá mais não. Porque ele é um promotor da paz. Você acha que Satanás gosta disso? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. A palavra do Senhor diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você acha mesmo que Satanás quer que você saia por aí ensinando para as pessoas do teu relacionamento aquilo que você aprende de Jesus na palavra? Não. E a palavra de Deus diz, pelo apóstolo Pedro, que o mundo inteiro está sob o domínio de Satanás. O que ele puder fazer para embarrear você e a mim, ele fará. Então não espere outra coisa senão a oposição do inimigo, quando você firmar um propósito de fidelidade e aliança com Deus. O crente, aquele que recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, se tornou uma obsessão para o diabo, que tudo faz para destruir o crente. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que acabei de mencionar, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu ouvi do Espírito Santo de Deus há muito tempo atrás, fiquei feliz. Acho que você vai ficar também. Quem de nós não gostaria de ter alguém para odiar? Fala a verdade. Você não gostaria de ter alguém para odiar? Eu tenho. Não sei se você tem. Eu tenho. Sabe quem é? O diabo. É o único que a gente pode odiar. A gente não pode odiar outro ser a não ser o diabo. Chame de diabo, de Satanás, de demônio, o que for. São os únicos que a gente pode odiar. Fora eles, a gente tem que amar. E a palavra de Deus diz aqui, pelo apóstolo Pedro: sejam sóbrios. Você pode imaginar uma pessoa sóbria, exaltada, falando, gritando? Não tem sobriedade nisso.
Assustei alguém não, né? Isso não é sobriedade. Ser sóbrio é alguém que é equilibrado. É alguém que se posiciona com equilíbrio. E a palavra do Senhor está dizendo: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe por que ele faz isso? Porque o diabo inveja o crente, porque o crente tem o que ele perdeu. E o que ele perdeu? Ele não tem família, então ele quer destruir a tua. Ele não tem comunhão com Deus, então ele quer roubar a tua comunhão com Deus, que ele perdeu. Ele está condenado ao inferno, e você que estava condenado ao inferno por ter recebido Jesus como único eterno suficiente Salvador, agora você foi livre da condenação eterna. Então ele quer matar a tua esperança e tornar a tua vida aqui nessa terra no inferno. Ele passou a dominar o mundo todo quando nosso pai Adão pecou. Mas você, quando recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, ouça isso, você passou a ter poder de reconquistar o que foi perdido e dominar sobre ele. Rapaz, era para eu ouvir um glória a Deus, aleluia, uhul. Não sei se você entendeu. Quem que recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador? Fez uma aliança com ele? Tem certeza da sua salvação? Dá um glória aí se você tem. Você recebeu poder para dominar sobre Satanás. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ele está dizendo quem é que está sob o poder do maligno? Quem? O mundo inteiro, você e eu não. Sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus não pode estar sob o poder do maligno, a menos que se coloque assim. E a única possibilidade para isso é se pecar. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, o Senhor Jesus disse: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão. Você acha que Satanás está querendo que um crente, uma pessoa que recebeu Jesus como único eterno Senhor e Salvador, saiba disso, do poder que tem? Essa pessoa se tornou um perigo para ele. Imagina Satanás vendo você ganhar sua esposa para Jesus. Imagina Satanás vendo você ganhar seu filho para Jesus. Imagina Satanás vendo você ganhar seu vizinho para Jesus. Você passou a ser inimigo dele, e ele vai fazer tudo o que ele pode para embarrear a tua vida. Por isso que a palavra de Deus nos faz saber que existe uma batalha constante. Por isso que a palavra de Deus, e é espiritual, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos o exército de Cristo, a igreja do Senhor. Tem soldado aqui? Então, o inimigo, ele fará tudo que ele puder para destruir tua família, para roubar tua comunhão com Deus, para fazer da tua vida nessa terra um inferno, porque ele está condenado para o inferno e você foi liberto dele. Você sabe o que acontece com a pepita de ouro, com o ouro que está lá na terra? Ela é arrancada de lá. O ouro é um mineral, mas o mineral, ouro, para chegar a ser precioso como nós o conhecemos, numa aliança, num cordão, num instrumento cirúrgico ou em uma outra utilidade importantíssima a que o ouro se presta, ele é retirado da natureza, cheio de escória, agarrado nele. Então o que é preciso ser feito? É preciso pegar esse ouro e colocar ele num cadinho
e colocar esse cadinho no fogo. Aquele ouro vai derreter, aquele mineral vai derreter e vai derreter tudo mais que está agarrado nele. E sabe o que vai acontecer? Aquela escória vai ficar flutuando. Então o ourives vem como quem tira a nata do leite, tira a escória para jogar fora, e o que fica é só o ouro. Mas para tirar a escória é preciso o fogo. Você já teve a sensação de que parece que tem um fogo queimando, e a realidade da tua vida ficando quente, as coisas ficando quentes, as coisas ficando quente, parece que você está numa fornalha de aflição? Então lembra comigo, Jesus disse: no mundo vai ter fornalha. Mas sabe por que vai ter fornalha? Porque Ele está vendo o valor que você tem. Ele viu o valor que você tem. Para você ter esse valor e esse brilho, é preciso que a escória seja arrancada. Então a tua vida não está se tornando pior, porque você veio, recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Na verdade, o que está acontecendo é que Deus está te limpando das coisas que são a escória espiritual e moral na tua vida. Deus está limpando você. Deus está te limpando dos relacionamentos inadequados. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra de Deus diz lá em Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É comum acontecer que quando alguém recebe Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, mesmo passa a buscar viver uma vida de santidade e pureza. Aí sabe o que vai acontecer com os colegas do trabalho? Não chama fulano mais não. Nem não, fulano a gente não pode. Desculpa aí, fulano, a gente não pode mais convidar você, porque agora você é um bíblia, agora você é um crente. Antes, com churrasquinho aí, lá e tal, com a cervejada, mulherada, homarada. Não pode, agora a gente não pode mais, não chama fulana mais não, porque fulano agora é crente, né? E quantos são aqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor, e começaram a ver pessoas do seu relacionamento se esquivando, não mais procurando, se afastando, não mais convidando para coisa alguma, e vão se sentindo alijados, vão se sentindo constrangidos, porque estão perdendo pessoas do seu relacionamento. Não está perdendo coisa nenhuma, está sendo limpo. Porque aquelas pessoas, na verdade, nunca podiam e nunca fizeram nada para acrescentar na sua vida e abençoar você. Mas você sabe que é uma coisa interessantíssima? Daqui a pouco, não vai faltar muito tempo, não vai passar muito tempo, quando a fornalha da aflição, quando a fornalha da desgraça começar a acontecer na vida deles, adivinha para quem que eles vão recorrer? Para quem que eles correm? Para o crente. Para o crente que eles não convidavam mais para nada, para festa, para reunião, para nada. Recorre agora para o crente. Por quê? Porque olha para o crente e vê na vida do crente uma vida de consagração, de comunhão com Deus, uma vida de testemunho. Começa a ver algo diferente na vida daquele crente, e ele sabe que é porque tem Deus. Deus está te limpando, você não está perdendo, Ele está te limpando os negócios que desonram a Ele, porque não tem santidade. Para você ter aquele cliente, manter aquele cliente, você tinha que fazer certas coisas que desonram a santidade de Deus. Aquele dinheiro, portanto, não é bendito na tua vida. E Deus sabe disso. Então, para você perdeu o emprego. Mas, na verdade, Deus está te tirando de um lugar onde você sofria influência e você fatalmente iria cair
por uma fragilidade, uma fraqueza emocional. E Deus estava preservando você por causa de relacionamentos que você tinha lá, ou de submissão a algum relacionamento que você tinha lá. Você não está perdendo nada, Deus está limpando você. Eu te pergunto, se você fosse o ouro, a pepita de ouro, enquanto você estava lá no cadinho, sofrendo o calor da fornalha e derretendo, você ia ficar feliz ou o negócio ia ficar estreito para você? Mas você, se fosse o ouro, a pepita que foi arrancada da natureza, está lá no cadinho, né? Em ponto de derretimento, sem saber o que viria ali pela frente. A palavra de Deus existe para nos mostrar o que vem ali pela frente. E se você recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para você saber o que vai acontecer ali na frente. Sabe o que vai acontecer ali na frente? O Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, e são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para te dar um futuro e esperança. Se a pedra de ouro soubesse que aquela fornalha é para torná-lo precioso, ele ficaria feliz de estar passando por aquela fornalha. Olha que interessante. Paulo e Silas, você está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas. Paulo era cidadão romano. Como cidadão romano, ele estava sujeito às leis de Roma, e as leis de Roma estavam sujeitas a ele como cidadão, direitos e deveres. Paulo e Silas estão numa determinada cidade falando de Jesus. Alguns se levantam contra Paulo e Silas, porque ele está pregando o cristianismo. Então eles vão até as autoridades da cidade, e as autoridades da cidade vêm, pegam Paulo e Silas em plena praça pública, faz, sabe o quê? Dá uma coça nos dois. E levam os dois para a cadeia. Se fosse contigo, o que você está sentindo naquele momento que você está sendo levado para a cadeia? Estou pregando o evangelho, Deus deixa eu passar por isso aqui? Eu estou aqui pregando, larguei minha família, fiz uma viagem cansativa, estou longe de casa, pregando o evangelho, e Deus permite eu passar por isso aqui? Diz a palavra de Deus que, em vez de murmurar e reclamar, eles foram para a cadeia felizes por terem sido encontrados dignos de sofrerem por amor a Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu... Tem servo de Cristo aqui? Se basta ao servo ser como o seu mestre, como o seu Senhor, o Senhor foi pregado numa cruz do Calvário. Você está esperando ficar no ar condicionado na vida? Jesus disse: no mundo vocês vão ter o quê? Paulo e Silas ficaram felizes por terem sido achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Estão lá na cadeia, jogados lá. Sabe o que eles fazem? Começam a louvar ao Senhor. E quando eles estão louvando ao Senhor, Deus manda um terremoto, abala os alicerces daquela cadeia. O carcereiro está tomando conta da cadeia, ele entra em desespero, pensa que todo mundo vai fugir. Se todo mundo foge, pena de morte para ele, porque ele não podia deixar ninguém fugir. Paulo grita de lá: tira a tua vida não, nós estamos aqui. Resumindo, Paulo ainda ganha o carcereiro e a família dele para Jesus. No dia seguinte, ele fala para o carcereiro: o que fizeram com a gente está errado, porque eu sou cidadão romano. Aí vem as autoridades da cidade para pedir perdão para Paulo, porque não sabiam que ele era cidadão romano. Um crente não sabe o que Deus vai fazer
Mas uma coisa ele sabe. Não sabe como Deus vai fazer, mas uma coisa ele sabe. Deus fará tudo usando como instrumento para o louvor da sua glória. E não é para o seu mal. Deus vai limpar e está limpando os relacionamentos indevidos na sua vida. Deus está limpando você dos negócios que desonram a santidade dele em você. Deus está limpando você de coisas que estavam na tua vida e que eram pontos de contato que davam legalidade espiritual a demônios para roubarem, matarem, destruírem, manterem você numa vida sem brilho, sem paz, sem equilíbrio e sem satisfação. Entenda que para vir a bênção é preciso que saia o que é mal. Me ajuda? Diz depois de mim, para vir a bênção tem que sair o mal. Fala para quem está perto, para vir a bênção tem que sair o mal. Pergunta para ele, você quer a bênção? E quer manter o que é mal? Não pode. Quem quer a bênção? Quem quer? Quer? Então permaneça com a mão levantada. Faz essa oração comigo, diga: Senhor, eu recebo a fornalha, as aflições, para fazer de mim o ouro puro que glorifica teu nome. Você é doido de repetir o que eu acabei de falar. Você é maluco. Quem mandou você repetir o que eu ia falar? Eu? Aí você repetiu? Tudo aquilo que a gente fala tem repercussão no mundo espiritual. Para zombar da gente. Quando sair daqui você vai ver. Aí nós vamos ver se você vai aguentar. Tudo que a gente fala tem repercussão no mundo espiritual. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Roubar, matar e destruir. Você está na cabeça da lista. Roubar, matar e destruir. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, porque o diabo fará tudo para vocês voltarem atrás. Ele fará tudo, se ele não puder destruir você, levar você a blasfemar contra o Espírito Santo, para ter condenação de volta, ele vai fazer de tudo para a tua vida nessa terra ser um inferno, roubando tua família, destruindo tua comunhão com Deus, matando a tua esperança. Por isso que as aflições vêm. Entenda que para vir a bênção é preciso que saia o que é mal. O Senhor está fazendo e fará tudo para limpar você, para me limpar. E Deus te ama e quer o teu bem, você crê nisso? Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos vida em abundância. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele está falando dessa vida. Mas é preciso nos submetermos ao processo de santificação que nos fará libertos de tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude das bênçãos de Deus. É preciso sair o que é mal. Por isso, não desanime. Siga em frente com determinação. Jamais ande sozinho, porque sozinho é perigoso. Sozinho você é um alvo fácil para o inimigo encher tua mente de pensamentos maus, e você tem sempre que ser lembrado por alguém. Peraí, esse pensamento mau aí, não, porque todo pensamento mau não vem de mim, não vem de Deus, vem do diabo. Rejeita isso daí, cara. Mas se você está sozinho com os pensamentos, está você e ele. E quantas vezes fragilizados pela dor da traição de alguém que nós amávamos, da perda de algo que para nós era custoso e precioso, nós não entendemos que aquilo que está acontecendo é um processo de purificação,
de limpeza. Deus está abrindo espaço para que a gente possa receber a bênção. A bênção vem do Senhor. Então não ande sozinho. Lembre-se sempre, todo pensamento mau e negativo não vem de você, não vem de Deus, vem do diabo. Então fique firme e vamos para frente, que você, se está no meio do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, você não estará sozinho. Nós estaremos caminhando juntos. A promessa do Senhor Jesus é que Ele está conosco todos os dias, e todos os dias, são todos os dias, sejam eles bons, sejam eles maus, se nós não desistirmos. Somente sobe o pódio aqueles que não desistem. Somente sobe o pódio aqueles que não desistem. Vamos para frente? Então, você fez aquela oração que não foi uma oração, você não estava consciente. Então aquela oração não valeu, você repetiu o que eu falei, mas agora eu quero te dar uma oportunidade de fazer a vera. Se você entendeu, vale a pena ter uma aliança com Cristo e passar pelo processo. Você não está perdendo nada. Você não vai perder aquele namorado que você é apaixonado, aquela namorada, aquela noiva. Você não vai estar perdendo nada. A gente nunca perde aquilo que nunca foi nosso. A gente só perde aquilo que já foi nosso. A gente nunca perde aquilo que Deus não nos deu. Aquilo que não vem de Deus não é perda, é liberação de espaço. E para vir a bênção, o mal tem que sair. Você tem coragem de dizer para Deus agora, aos ouvidos do inimigo: Senhor, eu estou disposto a ter espaço para que a bênção do Senhor venha, ainda que para isso possa vir a me causar desconforto da fornalha, porque eu quero estar na bênção do Senhor. E a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não acrescenta dor. E aquilo que talvez você esteja sentindo como dor, é porque você não entendeu que isto aí é processo de liberação de espaço para que a bênção do Senhor possa chegar. Você quer a bênção do Senhor? Coloca diante dele agora. Você pode fazer algo diferente. Você pode se colocar em pé e falar com Deus, fazendo o mundo espiritual ver que você está determinado pela consciência e pela razão. Você pode dizer agora: Senhor, eu estou disposto e submisso, pode fazer a tua boa obra na minha vida. Eu entendi que vindo para o Senhor Jesus, eu não vou ter perda. Aquilo que sair da minha vida, por mais que eu agora, hoje, entenda como bom, algo precioso, esse relacionamento, essa coisa, eu entendo que se vai embora da minha vida, é o Senhor limpando. Então, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, faz a limpa, faz a limpa. Eu estou disposto a ser faxinado, faz a limpa, Senhor. Eu estou disposto a passar pelo fogo da aflição, para ser reputado com todo o valor que o Senhor vê em mim, porque Deus vê em você um valor extraordinário. É por isso que a gente passa por aflições, porque a gente está vivendo num mundo que está dominado pelo diabo. O diabo te odeia, e o único que você pode odiar é ele. Odeie ele de volta, e odeie tanto que você vai colocar a sua vida inteiramente
no altar do Senhor e dizer: Senhor, faz tua obra em mim. Pode fazer, Senhor. Se comprometa com Ele: Senhor, eu vou buscar conhecer mais da tua palavra. Porque à medida que você conhece mais da palavra do Senhor e você aplica ela na tua vida, mais o inimigo, mais rapidamente o inimigo vai perder. Mais rapidamente esse processo vai se fazer, mais rapidamente a bênção chegará para a tua vida. Se você não esmorecer, se você não desistir, se você não fraquejar, se você não olhar para trás. Ah, quantos olharam para trás no caminho, e porque olharam para trás, a vida se tornou um gráfico de altos e baixos, altos e baixos. Hoje eu quero Deus, amanhã eu estou lá, fragilizado, porque eu dei ouvido para o inimigo, eu permiti, eu fiquei agarrado. Eu conheci muito crente que estava tão agarrado a coisas na sua vida, que assim como a mulher de Ló, se tornaram como que uma estátua de sal, ou seja, a vida ficou amarga, uma vida salgada, uma vida sem doce, uma vida sem beleza, uma vida paralisada. Por quê? Agarrado àquilo que julgava ser precioso. Tem alguma coisa que você reputa como precioso, mas você sabe que está errado? Sabe esse relacionamento com que você tem mantido, mas que tem sexo envolvido e não tem casamento? Você tem coragem de abrir mão disso? Porque se você não consegue ter controle sobre o teu corpo e a tua carne, que nesse relacionamento clama pelo sexo porque é incentivado a ele, desonrando o seu corpo e a santidade de Deus, você tem coragem de dizer: Senhor, limpa isso de mim, me ajuda a me ver livre daquilo que desonra o Senhor. Começa a ficar estreito, né? Mas é isso. É isso. É ter coragem de abrir mão. É dizer para Deus: Senhor, pode limpar. Tira tudo que o Senhor não vê como bom. Relacionamentos, coisas, pessoas, o que quer que seja, Senhor. Eu quero que haja espaço para que a bênção do Senhor venha.